Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é dia 2 de agosto, é sábado. Que bom estarmos juntos para mais uma oração. A palavra de Mateus no capítulo 14. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como um profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos e agradou tanto Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A cena do evangelho de hoje nos causa espanto. João Batista é morto por ordem de um rei frágil, manipulado, dividido entre a verdade que admirava e o poder que queria manter. A morte de João Batista não nasce de um embate direto, mas de um jogo de conveniências, de um banquete movido por vaidade, por promessas vazias e pelo medo da opinião alheia. Herodes não manda matar João por convicção, mas por covardia. Ele sabia que João era justo, mas não teve coragem de defendê-lo. E tudo isso nos leva a uma pergunta essencial. Quantas vezes a gente também se cala ou trai a verdade por medo do que os outros vão pensar? Sabe que esse é um grande drama humano? Viver refém da opinião dos outros. E muitas vezes fazemos escolhas fundamentais na nossa vida e na vida de pessoas que nos são muito importantes por conta do olhar dos outros, da opinião pública, daquilo que a comunidade vai pensar, e muitas vezes nos desviamos do bem, daquilo que é certo. Veja, João Batista tinha consciência da sua missão. Ele sabia que não podia compactuar com a mentira, mesmo que isso lhe custasse a liberdade e a vida. Ele não negociou a verdade para se proteger. Ele não moldou o seu discurso para agradar. Ele denunciou o pecado porque reconhecia o valor da verdade. E a verdade para ele não era uma ideia abstrata, era a própria fidelidade a Deus. João Batista, ele não vivia em função da aceitação dos outros. A sua vida tinha consistência porque era guiada por algo mais profundo, pelo olhar de Deus. Já Herodes, ao contrário, ele era refém das aparências. Ele tinha medo do povo, da esposa, dos convidados do banquete, mas não teve temor de Deus. A sua vida era uma tentativa constante de agradar, de manter o controle, de proteger a própria imagem. E por isso, mesmo sendo rei, não era livre. Ele representa aqueles que até gostam de ouvir a verdade, mas não querem se comprometer com ela. Pessoas que reconhecem o que é justo, mas vivem com medo de decepcionar os outros, essas pessoas aos poucos elas vão morrendo por dentro. Porque tem gente que se anula para manter uma espécie de paz superficial. Mas isso é terrível, é vender a própria consciência. E você sabe, viver assim é cansativo, porque quem se deixa definir pelo olhar dos outros nunca repousa, nunca tem paz. Está sempre em busca de aprovação, sempre medindo palavras, adaptando gestos, escondendo a verdade para caber no gosto alheio. Mas a fé não nos chama a isso. A fé nos convida a viver diante do olhar de Deus. E esse olhar deve nos dar firmeza, paz e, claro, também direção. Porque não é sobre o que os outros pensam de você, é sobre quem você é diante de Deus. Só esse olhar conhece tudo o que há em você. Só esse olhar sustenta o que você é, mesmo quando ninguém entende. Então não se preocupe tanto com o olhar das pessoas que estão distantes do seu coração. Não deixe que as expectativas dos outros definam as suas escolhas e os seus caminhos. Se preocupe sim em estar diante de Deus. O olhar dele sempre será o mais importante.
Muita gente vive tentando agradar, justificar e até disfarçar, mas vive em função de um mundo que muda o tempo todo. E quanto mais a pessoa tenta se adaptar, mais ela perde a própria voz. Por isso, talvez a pergunta mais importante desse sábado seja essa: você está vivendo para agradar quem? É o olhar de Deus que tem guiado as suas escolhas ou o medo da opinião dos outros? Porque no fim, não é o que as pessoas pensam sobre você que irá salvar a sua alma, é o que Deus vê no seu coração. João Batista, ele morreu porque não quis fingir. Ele viveu profundamente porque foi fiel. Que a gente também tenha essa coragem de viver com verdade, de romper com as máscaras, de escolher o que é certo, mesmo quando isso parecer custoso. E que o olhar de Deus seja a medida da sua liberdade, porque só vive de verdade quem é realmente livre. Que João Batista nos inspire a não negociarmos com o erro, a sempre procurarmos a verdade de Deus e não vivermos sob a medida do olhar dos outros. Isto é a escravidão da alma. Escolhamos a liberdade que nasce do amor e do olhar de Deus para conosco. E mais uma vez, eu convido você para orar comigo. Senhor, eu te peço que teu olhar seja a minha direção, que eu não viva condicionado pelos que esperam de mim, nem me perca tentando agradar aqueles que não conhecem o meu coração. Eu te peço hoje, Senhor, me ensina a buscar o que é verdadeiro, a viver com coragem, a sustentar a minha vida naquilo que te agrada, e que eu não tema decepcionar os homens se for para ser fiel a ti. E que, como João Batista, eu tenha a ousadia de não negociar com a mentira, mesmo quando isso custar o silêncio, a incompreensão ou o afastamento de pessoas. Eu te peço, me guarda, Senhor, na tua verdade, porque só nela que serei livre e só nela a liberdade floresce. Eu coloco nas tuas mãos esse sábado, este final de semana, as minhas atividades, o meu coração que busca a santidade. Dá-me tua bênção, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia para você, um feliz sábado e até a noite, se Deus quiser. Você rezou com o Padre Eduardo Rocha, pároco da Catedral de Tubarão. Você pode acompanhar todos os dias pelo Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts e YouTube. Basta procurar Oração da Manhã com o Padre Eduardo Rocha. E se preferir para receber pelo WhatsApp e Telegram, envie a palavra oração para 48 996 44 14 33.